Fala galera, firmeza com vocês? Eu sou Elis e esse é o Nerd Sem Frescura. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro episódio de Falcão e o Soldado Invernal. Então bora lá conversar que temos muita coisa para falar desse episódio. Esse episódio tem o título de O Mercador de Poder. E ele nos mostra que agora a Marvel é capaz de cruzar algumas linhas por conta da liberdade que uma série de TV propicia, né? Diferentemente de um filme. Linhas essas que não são tão além assim do que a gente vê nos filmes, porque o Disney Plus ainda é um serviço de streaming family friendly, né? Mas nós já tínhamos visto algumas questões como racismo serem abordadas de forma bem clara no episódio anterior. E agora, nesse episódio, nós vamos ver uma certa violência mais expressiva. Ainda assim, violência que não é tão forte quanto em The Boys, por exemplo, porque tem bastante treta, mas não tem muito sangue. E antes da gente começar a falar do episódio em si, eu vou pedir pra você que é meu amigo, minha amiga, pra deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra gente trocar uma ideia aí, né, e vocês acompanharem todas as novidades do Nerd Sem Frescura. Bom, o Mercador de Poder, na minha opinião, é um episódio que ele é um tanto quanto especial, porque nós vemos os dois protagonistas dando lugar para que outros personagens notáveis brilhem e brilhem mesmo. E quais foram os melhores momentos desse episódio? É sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui no Nerd Sem Frescura. Na semana passada foi a vez de John Walker estar nos holofotes, mas apesar dos momentos de abertura, o novo Capitão América ainda tem poucos momentos de tela. Mas o pouco que ele apareceu nesse episódio já foi o suficiente para que o ranço se instaurasse, né, gente? Porque toda aquela narrativa que tinha sido construída lá no episódio anterior, de que o cara é um cara que tem família, que só quer fazer o certo, já está se modificando, porque John Walker já está cruzando algumas linhas, como era de se esperar. Nessa semana, quem tem os holofotes é o Barão Zemo. Ele foi de longe o destaque do episódio. O Barão Zemo, ele é interpretado pelo Daniel Bru, eu não sei se é assim exatamente que se pronuncia o sobrenome dele, né? Em Capitão América e Guerra Civil. E tudo envolvendo o personagem nesse episódio, pelo menos, foi muito legal. Eu gostei muito. E, honestamente, eu acho que parecia uma sequência direta do filme, né, de Guerra Civil. Então, se você é uma das pessoas que tem gostado bastante dos filmes do Capitão América, eu tenho certeza que você vai amar esse episódio. O tom desse episódio foi o mais próximo de Capitão América e o Soldado Invernal até então. Não era segredo nenhum que o Zemo ia aparecer, já estava nos trailers, né? Mas a partir de agora nós vamos ter spoilers. Então, galera, se você ainda não assistiu, fecha, assiste e depois volta aqui, beleza? Bom, gente, o Daniel Bru, ele é um excelente ator, mas ele teve pouco tempo de tela lá em Capitão América Guerra Civil. Que na verdade deveria chamar Vingadores Guerra Civil, porque não é bem um filme do Capitão América, né? Mas tudo bem, a gente passa esse pano. Nós sabíamos que ele era um socoviano que perdeu a sua família após os eventos de Vingadores Era de Ultron, mas Guerra Civil tinha um interesse maior em trabalhar a dinâmica entre o Tony e o Steve e não tinha muito interesse em trabalhar um vilão verdadeiramente legal. Na época, muita gente se decepcionou com a aparição do Zemo, né? Mas agora a Marvel veio, como eu posso dizer, fazer uma retratação. Ao contrário de Guerra Civil, agora na série, nós tivemos muito mais tempo para que o Bru conseguisse trabalhar a sua excelente atuação e passar aquela imponência do personagem que tanto atormentou o Capitão América nas HQs. O Zemo não é somente um cara articulado, ele é um cara que fala manso, charmoso, elegante, educado. A gente até cria ali um certo apreço pela aparição dele, tem sacadas divertidíssimas, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que ele é atrevido e muito nefasto. Eu não posso deixar de sentir a cada cena que o Zemo aparece, que ele vai fazer alguma coisa, vai escapar, vai passar a perna nos nossos heróis. E isso acaba
tornando toda essa dinâmica muito mais divertida. Afinal, o que nós podemos esperar de um cara que estava lá lendo Maquiavel? O Sam, o Buck e o Zemo, eles vão fugir após a morte de uma chefona do crime lá em Madripoor. E eu achei muito legal ver Madripoor em live action, né? Será que o Wolverine estava escondido por lá? Pra quem não sabe, nas HQs, muitas histórias que se passam nesse local têm ligações com os X-Men, mas calma, calma. Isso não quer dizer que os X-Men aparecerão, né? Por favor, nós não precisamos de outro Mephisto. Isso vai nos levar ao outro destaque do episódio 3. Pois é, galera, a Sharon Carter, Agente 13, está de volta. Infelizmente, os últimos 5 anos não foram muito bons para nossa espiã, né? Porque depois de roubar o escudo do Capitão América e as asas para o Sam, ela é procurada, está em fuga desde então. O Sam promete que vai limpar o nome dela em troca dos serviços dela. E aí, com a ajuda dela, eles conseguem ela consegue apontar a direção certa para que o nosso trio encontre o Dr. Wilfred Nagel, que é um cientista que descobriu como criar o soro do super soldado tantos anos depois. Embora o papel do Nagel já fosse interessante, o que é mais interessante são as pistas que ele soltou sobre o enredo, né? Então, o sangue do Isaiah Bradley foi o catalisador para a produção do soro. E aí aquela coisa. Esse projeto começou pela Hydra, passou pela CIA, depois foi parar com o Mercador de Poder. Pois é. E nesse tempo todo, o Isaiah sendo usado como cobaia. Isso é algo que machucou muito o Sam. Aparentemente, foram 20 frascos desse soro que foram criados e eles foram roubados pelos Flag Smashers e pela Karli Morgan. Bom, voltando a Sharon Carter, nesse episódio ela teve maior tempo de tela do que em qualquer outro filme do MCU, né? E a sequência dela derrubando os bandidos do lado de fora do laboratório foi absurda. Eu amei, gente. Amei ver a Sharon como esse lobo solitário, sabe? Que tá no exílio desde Guerra Civil, lutando por conta própria. Gostei muito, muito mesmo. E com todas as pessoas terríveis que aparentemente assumiram o controle após o blip, a Sharon sendo uma exilada e fugindo faz todo sentido. Eu não tenho certeza do quanto de Sharon Carter nós vamos ter até o fim da temporada, mas eu acho que isso adiciona uma outra camada bem interessante à personagem. A atitude dela mudou muito nos últimos 5 anos. Nós vemos que ela, inclusive, é uma pessoa que está desacreditada aí com esse lance de super-herói. Quem sabe ela possa até mesmo estrelar uma série só dela, seria bem legal. Eu ia amar. Nas HQs do Capitão América, Sharon é uma personagem bem recorrente e ela chega até mesmo a liderar uma subdivisão feminina dentro da SHIELD. Então, quem sabe com o perdão que provavelmente o Sam vai conseguir para ela, nós não vejamos mais dessa personagem que foi muito legal. Caio, meu namorado, achou que ela ficou numa vibe meio John Wick na série. Bom, e quanto ao episódio em si, né? O Barão Zemo atira no médico, o John Walker finalmente concorda em sujar as mãos, isso é algo que nós estávamos esperando, né? E tudo isso nos leva a uma participação especial incrível no último episódio. Olha, gente, eu não vou negar, é meio difícil falar sobre esse assunto, porque a morte do Chadwick Boseman é muito recente e ainda dói. Porque todos nós, foi unânime o quanto que ele foi importante como Pantera Negra. E a Ayo, que é aquela guerreira de Wakanda que apareceu lá no finalzinho do episódio, interpretada pela Florence Kazumba, eu não sei se é assim que se pronuncia. Ela faz parte da Guarda Real de Wakanda e diz estar atrás do Zemo. Então, pra mim, eles ainda não perdoaram a morte do T'Chaka. Eles estão de olho no Zemo desde Guerra Civil. O conselho do Barão Zemo colocou o Sam e o Bucky no caminho certo. E ainda foi adicionada essa ameaça de Wakanda, né? Então essa mistura vai tornando as coisas cada vez mais caóticas e mais difíceis para a nossa dupla lidar. Além de dificultar também que eles consigam localizar o soro do super soldado. Gente, vamos falar sobre alguns pontos a serem observados. Eu gostei muito do episódio, muito mesmo. Pra mim foi o que eu mais gostei até agora. Tem ação, tem comédia, tem questões importantes sendo abordadas, todas na medida certa. Mas nós chegamos na metade da série
E ainda não deu pra sacar qual é a dos Flag Smashers. Qual é o objetivo deles? É pra apresentar uma personagem que acabou trilhando um caminho duvidoso? Mas a gente ainda não sabe qual é o objetivo da personagem, se ela tá sendo corrompida pelo soro. Afinal, ela teve uma atitude bem duvidosa lá no finalzinho do episódio, né? Todos os caminhos aparentemente levam à introdução do Mercador de Poder, que parece ser o grande articulador de tudo o que está acontecendo ali. E diversas teorias estão surgindo sobre quem pode ser essa intrigante figura. Mas nós não vamos explorar muito essas teorias aqui, porque nós não queremos um Mephisto 2.0. Vamos deixar rolar, gente. Eu amo esse conceito dos vilões não serem preto e branco, sabe? Deles serem vilões cinzentos. O Bucky foi parar nos Vingadores, né? Então tem uma área cinzenta para esses vilões. Mas eu não vejo muito tempo hábil na série para isso acontecer, porque nós temos apenas mais 3 episódios. Bom, nós temos 3 episódios restantes. Eu ainda acho que o grande vilão, o verdadeiro antagonista, vai ser o John Walker. Em algum momento ele vai tomar o soro do super soldado e as coisas não vão sair como planejado. Afinal, nós já sabemos que o soro potencializa tudo que a pessoa tem. O Steve era uma pessoa perfeita porque ele era essencialmente bom. Muito mais do que ser o cara que manja da treta, ele era uma pessoa boa, uma pessoa de moral. E o John Walker é uma pessoa que tem uma moral duvidosa. Esse é o cerne do personagem. Mas se nós formos parar para analisar, o episódio dessa semana, ele deixou mais perguntas do que respostas. Quem exatamente é o Mercador de Poder? Pode ser alguém que nós ainda não vimos ou pode nos surpreender sendo alguém que nós já conhecemos? Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. E com todos esses personagens se juntando, para melhor ou para pior, né? Eu não consigo deixar de ter uma sensação que essa série está nos levando a grandes acontecimentos dentro da linha narrativa do universo cinematográfico da Marvel. Eu achei mega divertido fazer esse primeiro passeio dentro de Madripoor, que é um lugar que tem, como eu já falei, laços bem significativos com os mutantes, com o Wolverine, com a Tempestade. E uma coisa que eu gostei muito, uma comparação que eu vi no Twitter, que eu achei muito legal, que eu acho que dá pra pontuar aqui também, é que ver os nossos personagens ali dentro de Madripoor, tentando descobrir o ponto fraco da cidade, como sair e tudo mais, foi meio que parecido com o plot da Ahsoka lá no submundo de Coruscant, na 7ª temporada de Clone Wars. E assim, qualquer comparação que a gente puder fazer com Clone Wars e com Ahsoka Tano, eu tô fazendo. Por outro lado, nós também estamos vendo que o Sam está ficando cada vez mais chocado e mais triste com a situação atual do mundo, inclusive, né? E aliás, o Sam tava muito bom. Nossa, a atuação dele só melhora, tô gostando bastante. E parece que esse senso de responsabilidade tem começado a tomar conta dele, né? Porque até então, todas as pessoas que poderiam representar alguma coisa para a comunidade negra foram deixadas de lado pelo governo. Ele próprio foi enganado para entregar o escudo, né? E agora ele tem a oportunidade de mudar, quem sabe? Eu ainda acredito que o Capitão América precisa ser um símbolo de esperança. E não vai ser o John Walker que vai se tornar o capitão. Isso o Bucky já deixou bem claro. Então, acredito que nós veremos o nosso Falcão finalmente aceitar a missão que o Steve deixou para ele. De qualquer forma, esse episódio foi simplesmente sensacional e só aumentou a expectativa do que está por vir. Então é isso, galera. Acho que deu pra gente pontuar bastante coisa. Se você gosta desse conteúdo, apoia o canal deixando o seu like, se inscrevendo. E se você quer ficar por dentro de tudo que nós estamos abordando aqui no canal, ativa o sininho de notificação, que o YouTube te notifica quando eu enviar vídeos novos, tá bom? Me siga também nas minhas redes sociais, se você quiser, vou deixar aqui na tela. E é isso então, galera. Semana que vem tem mais Falcão e o Soldado Invernal, semana que vem tem mais Final Space. Então fiquem ligados nas novidades. Nós nos vemos em breve. Muito obrigado por ter assistido até aqui. É nóis e tchau!